prazer e uma satisfação estar aqui em mais um evento aqui da ASP, o Mês da Mulher, né? E hoje o tema é um tema que é realmente imprescindível ser debatido, né? Para aperfeiçoamento, que é a reforma tributária, né? Eu costumo dizer que nós temos, embora já tenha passado a, a parte da emenda constitucional e agora estão sendo elaboradas as leis complementares, a gente tem que sempre aprofundar os estudos e sugerir alterações, se for o caso, nos textos, nos projetos que estão sendo elaborados e que vão tramitar agora no Congresso Nacional, né? Então, hoje aqui nós temos três palestrantes que dispensariam apresentações, né? Doutora Ana Cláudia Tume, doutora Fernanda Santiago está aqui do meu lado, doutora Tatiane Piscitelli, mas mesmo assim, cumprindo o protocolo, eu vou, em primeiro lugar, aqui passar a palavra para a doutora Ana Cláudia Tume. Doutora Ana Cláudia é advogada com mais de 30 anos de experiência em consultoria tributária e contencioso tributário, auxiliando empresas, famílias em questões tributárias nacionais e internacionais. Ela é mestre em Direito Tributário, doutora em Direito Tributário pela USP, professora de Direito Tributário em diversas instituições de ensino, é conselheira do Instituto dos Advogados, do IASP, presidente do Conselho de Administração do Financial Planning Standards Board, responsável pela certificação CFP, conselheira da Fundação Visconde Por Seguro e membro do Supervisory Board da IFA, International Fiscal Association. Dona Ana Cláudia, muito obrigado desde já pela sua participação. A palavra da senhora. Muito obrigada, um prazer estar aqui, uma honra dividir a mesa com a doutora Tatiane, com a doutora Fernanda, com o Cristiano, muito obrigada. E eu vou começar para falar da reforma tributária, dando uma visão geral do que a gente teve aprovado e mostrando também por que a gente está numa fase tão importante de discussão aí das leis complementares. Como nós sabemos, a Constituição ela não cria tributos, ela atribui competências. E o que vai criar os tributos novos, né, o que vai é justamente a lei complementar exigida pela própria emenda constitucional 132. Vejam, e depois eu posso disponibilizar esse material aqui para os participantes. Veja, a gente tem uma situação, no Brasil que há muitos anos a gente tem cargas tributárias acima de 30% do PIB. Só para a gente ter uma ideia, os nossos vizinhos de América Latina, a carga tributária deles fica aí variando entre 17% e 23%. Ou seja, nós temos aí uma carga tributária bem mais alta do que a maior parte dos países aí na América Latina. A média da OCDE está em torno de 33% e em vários anos nós passamos o patamar de 33%. Então a gente tem um cenário aí de alta carga tributária, com número grande de tributos, né, nas diversas esferas, e segundo o Banco Mundial, numa apuração que eles fizeram até 2021, o Brasil era o país no qual as empresas demoravam mais tempo para cumprir suas mínimas obrigações tributárias. E aí a gente vem para a discussão da reforma tributária, né? E aí muito se falou que esta era a reforma tributária que se esperava há 30, 40, né, anos e tudo mais. A gente tem que lembrar o seguinte: nenhum capítulo da Constituição sofreu tantas modificações quanto o capítulo tributário. Então a gente foi tendo ao longo dos anos reformas tributárias que implicaram maior complexidade do sistema e maior arrecadação, né, com a arrecadação subindo ao longo dos anos, eh,
E com criação de novos tributos, eu lembro PIS/COFINS e importação, né, o PIS/COFINS e importação, uma obra de arte de uma das emendas constitucionais que permitiram, mesmo a expansão da base de cálculo de PIS/COFINS, do faturamento para o total de receitas, né, então houve uma série de alterações na área tributária. E aí, faz cerca de 8, 10 anos que a gente começou aí sim a discutir uma reforma tributária simplificadora. As primeiras discussões quanto ao IVA surgiram ainda na época em que havia discussão de projeto de emenda constitucional sob a batuta aí do deputado Sandro Mabel. Isso há cerca de 10 anos, ou talvez um pouco mais, até mais atrás, né, que foi quando a gente começou a discutir esse sistema de IVA, do Imposto sobre Valor Agregado, que é o imposto que a gente encontra em mais de 170 países. Mais de 170 países usam um sistema de imposto sobre valor agregado, que é uma tributação única sobre consumo e que abrange qualquer das situações aí de consumo, né? Produtos, serviços, negócios com intangíveis, negócios com negociação de direitos e tudo mais. E se eu olhar o que que é o IVA ao redor do mundo, a média do IVA nos países da OCDE é de 19%. Na União Europeia, 21%. O maior IVA do mundo hoje é 27%. Eu estou trazendo que a gente tem um sistema de IVA que é adotado nos mais diversos países, com uma carga tributária variando aí entre 20% ou 15%, na verdade, até 27%, que é o da Hungria, que é o mais alto do mundo. E aí a gente entra na discussão aqui da nossa reforma. Eu diria que o ponto de partida das discussões que culminaram com a emenda constitucional 132 foi a PEC 45, em 2019, que propôs um único IVA. A PEC 45, ela falava: vamos colocar um único IVA que vai abranger estados, municípios e União, e vai abranger todos os todo o consumo. Como o bom é inimigo do ótimo, nós não conseguimos aprovar uma reforma com um IVA único, mas sim a gente conseguiu aprovar uma reforma com IVA dual, né? Com um IVA federal e o outro IVA estadual municipal. IVA federal CBS, IVA estadual municipal, o IBS, justamente, né, em substituição a PIS/COFINS, ICMS, ISS e IPI, né? E também agregado a esse IVA dual, a criação de um imposto seletivo para produtos e serviços danosos ao meio ambiente e à saúde, né, que tem a função regulatória principal, e também hoje a gente tem um mar de benefícios fiscais dos mais diversos tipos, e aí prevendo também que eu não tenho a supressão imediata de benefícios, mas sim a supressão gradual. É uma reforma tão, grande, que eu não vou conseguir implementar do dia para a noite. Não dava para apagar a luz em 2023 e já tem um novo sistema em 2024, por exemplo. Então a gente tem 2 anos, que são anos para montar toda essa legislação e todos os sistemas, este e o próximo ano, e a partir de 2026 começar a fase de transição, que vai até 2032, e em 2033 a extinção dos tributos do ICMS e IPI. PIS/COFINS, a ideia é que seja extinto antes, né, porque os PIS/COFINS com o CBS é uma convergência mais fácil. Cabe lembrar que a gente já tinha um projeto de lei de CBS muito antes da aprovação da emenda constitucional 132, né? Então, isso seria muito mais fácil, por isso que houve aí uma aceleração. Vejam, que eu tenho de comum entre CBS e IBS? Eu tenho uma base ampla,
uma base que vai pegar bens materiais ou imateriais, serviços, produtos, intangíveis, transferência de direitos. Agora eu acabei de assessorar, ah, uma família empresária que fez uma aquisição de um imóvel bastante importante em Barcelona. Como o imóvel acabava de ficar pronto, eh, eles pagaram IVA sobre a aquisição do imóvel. Então teve o imposto de transferência do imóvel e teve também o IVA, porque era a primeira aquisição, então era o construtora estava vendendo aquela casa como quem vende qualquer outro produto. Então, naquela operação, eu tive sim a incidência de IVA. Então, ou seja, eu tenho a incidência de IVA, ela é bastante ampla, e a IBS e CBS copiaram essa base ampla de tributação. Foi mantido a não exportação de tributos, no sentido de ter a imunidade, né, a isenção, a imunidade aí na exportação. Também foi criado o conceito de crédito pleno. Esse conceito de crédito pleno, ele não é totalmente pleno, porque a emenda constitucional 132 manteve um item lá dizendo que, olha, é um crédito pleno, exceto no caso de bens para uso pessoal. Eu confesso que eu fico com medo desse bens para uso pessoal, que vai caber aí entender na lei complementar e na interpretação que são bens de uso pessoal. Se eu tenho se eu forneço um carro para o meu funcionário, né, que ele é da área comercial e está frequentemente visitando os clientes. Isso é uso pessoal, porque é um funcionário usando, ou seria só o carro do diretor, presidente, que não precisaria, que é um luxo ter um carro blindado último tipo para ele? Não está claro o que vai vir, então é importante a gente olhar aí a questão da lei complementar. E aí, um ponto a se atentar é que eu vi muitas empresas fazendo conta de quanto vai ser a carga tributária no novo sistema e fazendo a dedução de créditos para dizer: "Ah, eu vou ter uma economia de tributos". Não é verdade, o sistema eleito pela CBS-IBS é um sistema de crédito que a gente chama de imposto contra imposto, em que eu só vou pagando imposto ao longo da cadeia, mas que minha carga tributária final corresponde à alíquota nominal do tributo. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês entenderem isso. Então, agora, eles também estão prometendo na emenda constitucional 132, né, na verdade a emenda constitucional 132 propõe que a restituição também seja ágil, que eu tenha agilidade, que eu não fique esperando uma restituição de créditos acumulados por décadas, como acontece hoje com grande parte dos exportadores, né? Os exportadores muitas vezes ficam lá com crédito, CMS, IPI, né, PIS/COFINS e não tem mais o que fazer com os créditos. Por quê? Porque supostamente eles não vão, disponibilizar o dinheiro que corresponda ao saldo de créditos. Por que que eu estou dizendo supostamente? Porque também tem uma coisa, eu tenho um interesse público acima do interesse do particular. Chega um estado que não tem dinheiro para pagar o 13º do funcionalismo público, será que, se esse estado for a juízo, pedir a liberação do dinheiro que está retido no comitê gestor para fazer frente a futuros pedidos de restituição, vis-à-vis pagar imediatamente o funcionários, despesas urgentes. Será que o Supremo Tribunal Federal vai dizer: "Não, fica com o dinheiro aqui parado esperando os pedidos de restituição"? Então eu tenho, assim, eu ainda tenho um pouco de ceticismo quanto a essa questão de restituição rápida, mas o fato é que está, que está na Constituição. E também é previsto, né, a questão dos que os CBS e IBS terão os mesmos benefícios fiscais, as mesmas regras, não terão cálculo por dentro, ou seja, eu não tenho incidência de IBS sobre CBS, CBS sobre si própria, IBS sobre si própria, eu teria um cálculo por fora, né. E aqui eu mostrando aqui o exemplo do crédito, a letra está um pouco clara, mas não sei se vocês vão enxergar. Se eu tenho num exemplo uma situação em que o IBS que eu tenho a pagar no final da linha é de R$ 25,
e eu paguei a fornecedores 10. Eu paguei IBS e CBS na nota do fornecedor. E o fornecedor é que entregou para o Estado. Eu teria um IBS e CBS a recolher de 15, mas qual que é a minha carga tributária total? São os 15 que eu paguei, mais os 10 que eu paguei para o fornecedor para pagar para o governo. Então, minha carga é 25 aqui nesse exemplo. Tanto é que, se eu tiver uma situação, como o caso nosso, vamos dizer, prestador de serviço, o maior custo é mão de obra, que não vai dar crédito de IBS e CBS. Então, se a gente tem 25 a pagar e nós não temos crédito, a nossa carga tributária também é de 25%. Né? Então, a sistemática de crédito, ela economiza imposto, olhando as palavras, né, do secretário Bernard Api, no seguinte sentido: como hoje eu tenho uma alíquota nominal de 18 de ICMS, por exemplo, mas como eu tenho uma série de restrições ao crédito, a minha tributação efetiva é mais que 18. Então, o que o secretário API explica é que, na medida que eu tenho todos esses créditos, eu vou ter uma carga tributária, né? Não vou ter uma carga tributária oculta. Sim, é verdade. Mas a alíquota nominal que eu tiver de IBS e CBS, na sistemática de crédito estabelecida na Constituição, eu vou pagar aquela alíquota nominal. Essa vai ser minha carga tributária. Eu não vou ter redução da carga tributária pelo crédito de imposto. Né? E no caso do IBS, que mais que eu tenho de característica? Eu vou ter uma legislação única nacional ao invés de 27 legislações de ICMS, 5.000 legislações aí de ISS. Eu vou ter a possibilidade de cada ente federativo estabelecer a alíquota no seu território dentro de um máximo, né? Então eu vou dizer, olha, a CBS vai ser de 10% e o IBS vai ser de 18%. Dentro dos 18%, 8% vai ser do município, 10% do estado. Se o município, que pode cobrar 8, quiser cobrar 2, ele vai poder fazer ajustes dentro daquela banda que lhe cabe, né. Então, isso é, mais uma vez, o bom o versus o ótimo. Não deu para provar o ótimo, que é uma alíquota centralizada que ninguém mexe, né, então teve que ser aprovada alguma flexibilidade de alíquota. Eu não vou poder, né, então a alíquota, do IBS vai ser o somatório entre o que o estado cobrar e o que o município cobrar. E não vai ter concessão de benefício fiscal unilateral. Todos os benefícios fiscais já estão na Constituição, na emenda constitucional 132. E eu vou ter o comitê gestor, né, para administrar tudo isso, no qual vão sentar representantes dos estados e representantes dos municípios. Agora, eu fico bastante preocupada com essa falta de definição da alíquota. Claro, a alíquota não caberia a uma PEC que foi convertida na emenda constitucional 132. Só que nos cálculos do Tesouro, a alíquota mais provável já está hoje em 27,5. Só que o ICMS e ISS vão ser extintos em 2033. A gente está vendo estados aumentando alíquotas, né, já de imediato. Então fica difícil prever qual vai ser a alíquota final combinada lá em 2033. Então isso é algo que me preocupa bastante. 27,5 já daria a alíquota mais alta do mundo. E aí, o que eu tenho de benefício fiscal, né? Na verdade, eu tenho benefícios de regimes diferenciados de tributação, tenho benefício de redução de 60% da tributação, redução de 30% e isenção, imunidade ou alíquota zero aí em determinadas situações, como é o caso da exportação. Eu não vou cansá-los com a relação, mas eu tenho aí, por exemplo, o mercado financeiro vai ter tributação, só que num regime diferenciado, né? Então, serviços, combustíveis, vai ter tributação num regime diferenciado, e assim por diante. Então, eu tenho uma série de setores que estão
no regime diferenciado. Além disso, eu tenho setores que estão na redução de 60%. Inclusive, quando a PEC 45 chegou ao Senado, a gente viu uma corrida de vários setores para buscar incentivos. Por quê? Porque ninguém, naquele momento que foi aprovada a PEC 45 na Câmara, acreditava que ia ser aprovada tão rapidamente assim. E acabou sendo aprovada, então muita gente teve que correr para o Senado, né, para ter os benefícios. E aí, né, uma série de situações que estão na redução aí de 60%. Eu queria destacar aqui, já que a professora Tatiane Psitelli está aqui, né, a questão de ter incluído produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, que foi um dos pleitos em que a professora Tatiane trabalhou aí bastante. Acho que foi uma das primeiras doutrinadoras aí a levantar, essa bandeira. Em algumas situações, produtos que estão na redução de 60% vão poder, inclusive, chegar a uma redução de 100%. O caso de dispositivo para acessibilidade para pessoas com deficiência, né. Então, coisas que estão no 60%, a depender de situações específicas, podem estar, na verdade, reduzidas a 100%. E tudo isso vai vir, obviamente, pela lei complementar. E a gente também tem uma situação de redução apenas da questão da CBS no programa Universidade para Todos, redução de 30% de IBS e CBS, no caso de prestação de serviço profissional, e aí beneficiando os advogados, engenheiros, arquitetos, né, profissões regulamentadas, né, e exportação, como eu falei, também imune ao CBS, e ficou também a prestação de aí, de comunicação. E só para a gente fechar aqui, a gente vai ter um processo de transição longo, como eu falei, 7 anos para cobrança de tributos e 50 anos para partilha, né. E só para a gente fechar, a questão de estar sendo trazido o imposto seletivo, né. O imposto seletivo, a mim me preocupa bastante alguns aspectos. Primeiro, o que que é danoso à saúde? Tem estudos que mostram que excesso de água é danoso à saúde. Açúcar é danoso à saúde? Depende. Depende da quantidade, da característica. Ultraprocessados são danosos à saúde? Tem vários estudos mostrando que o consumo a longo prazo de ultraprocessados, sim, é danoso à saúde. Mas acontece que hoje a gente também tem um estudo do Unicef que mostra que o maior consumo dos ultraprocessados está, aliás, que está nas classes baixas, né. Então, muitas vezes, você tem também que olhar a cadeia, a questão de segurança alimentar. E mesma coisa na questão ambiental, o que que vai ser considerado poluidor, ou que nível de poluição. A gente tem muitas vezes autorização do órgão ambiental para funcionamento de uma indústria, que ela pode ser um certo nível poluente, mas o benefício que ela traz é maior que a poluição que ela cria, né. Então, a questão do imposto seletivo também é outro que preocupa bastante. Então, queria aí agradecer a atenção de todos e voltar a palavra ao doutor Cristiano e ficar à disposição aí para os debates. Obrigada. Dona Ana Cláudia, mais uma vez, obrigado. Eu já até anotei algumas provocações aqui, mas deixarei para o final. Aliás, quero dizer aqui, se algum dos presentes tiver alguma questão, no final a gente faz aqui. E também vocês, internautas que estão assistindo, né, pelos canais da ASP, você pode enviar sua pergunta, que depois isso vai ser repassado aqui, a gente pode repassar às doutoras, né? Então, vão dando sequência aqui aos trabalhos, né? Vou passar a palavra para a doutora Fernanda Santiago, vai falar sobre reforma tributária e justiça fiscal. Doutora Fernanda é procuradora da Fazenda Nacional com experiência em gestão da dívida ativa da União. Eu não sei se eu faço um elogio a você ou se eu lamento bastante, né?
porque eu que também milito no contencioso tributário, eu sei muito bem a dificuldade, tanto é que o CNJ hoje, né, está discutindo essa questão dos executivos fiscais. Ela também é mestranda em Direitos Humanos na USP, especialista em Direito Público e Direito do Estado e representante eleita da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no Conselho Superior da AGU. Dona Fernanda, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. A palavra está com a senhora. Eu que agradeço, doutor Cristiano, cumprimento a todos aqui na presença do doutor Cristiano. Obrigada pelo convite, a ASP. Para mim é uma honra falar depois da doutora Ana Cláudia e um grande desafio também, né? Falar depois da doutora Ana Cláudia antes da doutora Tatiana Pistelli. A Tati, enfim, a gente já participou de inúmeras mesas juntas e é assim, ela tem pós-doc em trocentos lugares, eu sou mestranda, então, assim, é um nível muito diferente. Eu também sou assessora do ministro Fernando Haddad e eu falo isso para explicar ali e também, assim, para explicar um pouco o meu nível de fala, né? Para explicar um pouco a apresentação, a gente está num momento decisivo agora da reforma tributária, em que a gente está discutindo as leis complementares, e não que eu possa trazer algo aqui do que a gente está discutindo, porque ainda não, ainda nem tomamos todas as decisões que precisavam ser tomadas, mas é mais para explicar, né, o meu lugar de fala aqui e de onde eu falo, porque é impossível eu me despir desse lugar que eu estou, enfim, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom, a doutora Ana Cláudia falou muito bem, deu uma visão geral, né? E hoje a gente tem aí uma reforma tributária dual, que foi o que prevaleceu no Congresso Nacional, a qual, acima de tudo, busca é, simplificar, desburocratizar, atrair investimento. Acredito que seja um discurso, que seja um argumento que os senhores estejam cansados aí de ouvir, né? E é isso mesmo, né? A gente pega a gente está num país que precisa, de certa forma, há muito tempo se discute isso. Ao mesmo tempo, né, ano passado e esse ano, a gente tem, obviamente, a reforma estava antes do governo já no Congresso, mas ela é muito impulsionada pelo governo. O ministro Fernando Haddad se dedicou pessoalmente a isso, a partir do secretário Bernardo Api, que trabalha diuturnamente só nisso, pensa nisso o tempo inteiro. Eu sou testemunha, trabalho sábado, domingo, feriado, sempre pensando no que vai fazer com isso e como a gente vai andar com isso, né? E, é, assim como a doutora Ana Cláudia disse, ela é uma reforma muito extensa, é uma reforma que com muitas complexidades, é uma reforma que tenta conciliar muitos interesses, é uma reforma em que é aprovada em meio a um Congresso muito equilibrado, digamos assim, muito dividido, né? Com lados muito fortes, com setores muito fortes, né? À medida que o Bernard-Api, ele começa muito com esse discurso, né, ele tentava ao máximo fazer com que fosse um IVA nos modelos tradicionais, internacionais, e ele tentou muito. Ao mesmo tempo, a gente está num país democrático, então a gente precisava conversar e negociar e conciliar todos os interesses. E eu falo isso para dizer que a reforma foi a reforma que entendemos que é necessária, ainda está em construção, obviamente, e é uma reforma muito complexa, e que, inclusive, a definição de alíquota que eu falo, e aí isso é bem importante, que a doutora Ana Cláudia, é algo em que vai se trabalhar e vai se debruçar ao máximo, porque a ideia, quando se pensou em reforma tributária, reforma sobre o consumo, e não vai ser só a reforma sobre o consumo, né? A gente já tratou um pouco aqui de imposto seletivo, já tratamos de imposto sobre o patrimônio, tem progressividade do ITCMD,
tem aeronave, e embarcações executivas, então a gente é mais do que o consumo, e também essa reforma está num contexto de justiça fiscal, e é sobre isso que eu vim falar, né? Todo um panorama geral a doutora Ana Cláudia trouxe, e o que eu acho que é interessante a gente olhar também sob esse prisma, né? Em que pese haverá uma série de discussões sobre até que ponto ela é efetiva nisso, a intenção é essa. Sempre se falou dos efeitos regressivos da nossa tributação, é um debate resiliente na nossa doutrina, é um debate que é necessário que a gente faça, porque a gente tributa o consumo mais do que deveria, e a progressividade na renda e no patrimônio é bem inferior do que deveria, e o que acaba é que, no final das contas, quem mais sofre é aquele trabalhador das camadas mais pobres da população brasileira, que a gente sabe que é um percentual bem significativo. Então, a reforma tributária ela está nesse contexto. Eu coloquei aqui, enfim, tudo que a doutora Ana Cláudia falou, a base ampla, devolução rápida dos créditos, princípio do destino, um sistema de apuração simples, a desoneração das exportações, desoneração dos investimentos, incidência sobre importações, mas o que eu queria falar é o impacto da reforma tributária na vida das pessoas. Então, para além dessa desburocratização, a gente pretende, o que se pretende é tentar trazer um pouco mais de justiça fiscal para o nosso sistema. E a despeito do nosso risco aí do cálculo de alíquotas, algumas alíquotas favoráveis e zero, a gente entende que estão nesse caminho, né? Como as que estão ali relacionadas a alimentos, a cesta básica, a serviços essenciais. Há a previsão do cashback, que será para lidar com desigualdades sociais, e há também uma parte dela que se ocupa da preocupação com o desenvolvimento regional, que tem a ver com o princípio do destino e tem também a ver com o Fundo de Desenvolvimento Regional. Bom, e voltando a essa parte da agenda, né, a gente está pensando numa progressividade de uma forma geral. Assim como a gente primeiro, né, a gente agora, inclusive, estava até conversando ainda há pouco com a professora Tatiane, em abril, é o nosso compromisso de entregar as leis complementares para o Congresso. Então, a gente está numa fase de consolidação. Houve um grupo instituído, um grupo bastante democrático, em que todos em que se conversou com o Estado, com o município, PGFN, Receita, advogados, enfim. Muita gente está reunida nos últimos meses aí, discutindo, e agora a gente está na parte de consolidar essas discussões para ver como que se vai atender um lado e outro, e como que vamos, enfim, consolidar esse texto com sem entrar eh em competência do Estado, sem, enfim, ter inconstitucionalidade. É muito complexo ter que conciliar com todos, que tem que sentar à mesa e pensar que a gente vai mandar um texto que ainda vai ser alterado, obviamente, e com razão no Congresso, esse é o papel do Congresso, mas essa é a nossa fase atual. Mas não estamos fazendo só isso. Paralelamente a isso, há uma agenda de reforma da tributação da renda e da folha, que está em estudo e que está avançando. Então, na medida em que ainda que não se tenha a alíquota que a gente quer ter, que a gente pretendia ter, ou vai tentar ter de toda forma no consumo, trabalhar a tributação sobre a renda e a folha para depois tentar voltar no consumo e mexer com a alíquota é essencial. Então, quanto melhor for no sentido de aumentar a progressividade na renda e na folha, quanto maior a gente conseguir uma progressividade ali, mais pode se mexer no consumo. O que se pretende, no final de tudo, é que a tributação, de uma forma, né, geral, ela não pode aumentar. Isso é um compromisso, né? O quanto se tributa não tem que se distribuir melhor. E aí, eu acho que, nesse sentido, a justiça fiscal tem sido bastante avaliada. Com relação ao patrimônio, em tanto
na primeira fase, a gente fala muito de uma tributação sobre o consumo, mas não foi só consumo. A reforma, né, já falamos aqui que ela também envolveu, o ITCMD num ponto que era superando a jurisprudência do STF com relação à aeronave, e embarcações, foi bastante relevante. O Brasil está entre os 3 com maior quantidade de aeronaves e embarcações, que é algo, né, a gente tem ali tem o Celtinha pagando IPVA, mas o sujeito tem um helicóptero e não paga. O Brasil tem uma quantidade absurda, obviamente, comparado com os outros países do mundo, de pessoas que conseguem ter. Aliás, o mercado de superluxo no Brasil avança, o que é um sinal de que tem dinheiro sobrando aí e a gente está tributando do lado errado, talvez. Então esses ajustes sobre o patrimônio, eles virão ao longo, eles vão vir, eles não acabaram ali, eles estão acontecendo e podem vir a acontecer ainda mais para o futuro. E a tributação dos super ricos, a gente tem uma agenda nacional e uma agenda internacional. A agenda nacional começou a lidar ano passado, temos os fundos fechados, que agora recolhem, não tem mais aquele diferimento ad eterno que tinha antes, temas offshores, e temos também, no contexto internacional, o Brasil pautando o G20, o Brasil está na presidência do G20 até o ano que vem, e, e hoje a pauta 01 do G20 é conectar desigualdade com tributação de super rico. O entendimento é, olha, não adianta o Brasil querer avançar na tributação do super rico internamente se isso não avançar no mundo, porque daí a pessoa pega a grana, joga para outro país e como é que a gente vai? Então a gente precisa pautar esse debate e isso foi muito bem recebido. O discurso inicial do ministro no G20 e o principal painel no G20 tratou muito disso. E é muito importante que eu não vou dizer pela primeira vez, é tão difícil, eu quase falei, mas assim, é uma conexão que parece necessária a gente fazer, e não é sempre que é feita. Precisa lidar com essa realidade de que expande-se a desigualdade na mesma medida que está se expandindo a quantidade de pessoas com super riquezas que são intributáveis, inalcançáveis. Então, é relevante. E aí, assim, é interessante que depois que ele fez o discurso dele, muita gente foi em cima, não, mas cadê o ato? Precisamos do ato, né? Encaminhar. Não é simples assim, né? A gente tem que pautar uma discussão, essa discussão, acima de tudo, sendo, mesmo que conceitual, ela nos impulsiona na agenda interna e traz o mundo para tentar discutir isso, que é uma discussão super complexa. Então, até onde vamos conseguir avançar é o máximo que a gente conseguir e está se fazendo isso mesmo. Vamos continuar nessa agenda, essa agenda prioritária do governo no G20. E isso é na trilha de finanças, né? Eu digo isso porque o G20 tem, obviamente, várias vertentes. A vertente que interessa a Fazenda é na trilha de finanças. E é bastante interessante que a gente possa acompanhar, escrever sobre isso, porque é realmente importante. Me parece que não só por ser assessora do ministro, me parece, quando eu olho, que todo o racional que se tem pensado faz sentido com muita coisa que eu li e estudei a vida toda. E aí é interessante que a gente possa avançar nesses debates, porque fácil não é. Quando a gente volta ao tema que a doutora, a forma como a doutora Ana Cláudia disse. Olha, é super. Você, depois que você coloca um tema desse no Congresso, é a correria. Ah, mas o meu setor tem que sair, mas não sei o que tem que sair. Mas então é muito importante mesmo que a gente se reúna, que a gente fale sobre isso, porque se a gente quer dar uma progressividade fiscal, né, uma progressividade maior, quer distribuir melhor essa carga tributária num país tão desigual quanto o Brasil, vai ser necessário que a gente estude realmente o tema e que a gente coloque esse tema em pauta. E foi muito interessante observar a evolução do tema durante a tramitação da reforma tributária.
Me lembro que num determinado momento, a doutora Tatiane e a doutora Luísa Machado estavam lá com a reforminha lá, né, na mão, pensando em tratar de gênero na reforma tributária e parecia quase impossível. No entanto, a gente conseguiu pautar o debate, é um debate super moderno e conseguiram colocar lá, tá lá. Né, a gente tem aí os produtos de higiene menstrual e tem a análise de impacto na desigualdade de homens e mulheres, que é algo, na minha opinião, assim, revolucionário. Achei sensacional. Vou até falar sobre isso daqui a pouco. Mas, bom, eu trouxe aqui um pouco desses regimes favorecidos e eu não consigo enxergar de forma alguma, mas basicamente, o que eu queria falar para vocês é sobre os alimentos, a alíquota zero da cesta básica. Houve um debate aprofundado sobre o cabimento da alíquota zero, a despeito da previsão da devolução do tributo por meio do que a gente acaba chamando de cashback, mas que nada mais é do que uma devolução do tributo. E, ao final, vence essa ideia de que, mesmo tendo cashback, vamos garantir aqui que a cesta básica terá alíquota zero, o que não é. Foi um desafio essa discussão. Todo mundo havia um consenso de que deveria, sim, desonerar para as pessoas mais pobres, e fica é, sempre a questão de, olha, se a gente colocar a alíquota zero, a gente está beneficiando a todos aqui, principalmente, obviamente, a quem a alíquota zero vai pesar mais, a cesta básica pesa mais para as pessoas mais pobres, no orçamento da pessoa mais pobre, mas a gente acaba beneficiando todo mundo. De toda forma, foi essa a corrente que acabou prevalecendo. Temos aí um tratamento diferenciado para o pequeno produtor rural, nós temos um tratamento diferenciado para os produtos hortícolas, frutas, ovos. Temos na área da saúde também a questão da higiene pessoal e limpeza, temos da higiene feminina, temos para medicamentos também, nesse caso não é alíquota zero, é alíquota reduzida. Na educação, teremos a alíquota também no ProUni, a alíquota zero, no CBS, no caso, e teremos também um sistema de alíquota reduzida para passar para transporte coletivo. Então, tudo isso traz uma noção de que a tributação para a população mais pobre vai ser mais favorecida. E aí nós temos a questão da igualdade entre homens e mulheres. Eu também sou do grupo de tributação e gênero, né, que a professora Tatiane coordena. E esse debate, ele é movido, e aí é bom falar, né, já que está no mês das mulheres, por mulheres tributaristas que, assim, eu tenho a honra de conhecer e que militam aí com muita garra para serem ouvidas. E isso eu estudo, eu vou depositar essa semana, inclusive, a minha dissertação, a relação entre discriminação e direito. E para mim, na minha opinião, e aí eu vou aprofundar ainda, é a primeira vez que a gente vê antidiscriminação com muita clareza na Constituição. A gente tem uma cláusula geral antidiscriminatória no artigo 3º, está lá: promover o bem de todos, sem preconceito de raça, credo, enfim, gênero. E para mim isso é uma cláusula antidiscriminatória geral, tá? E isso é uma discussão mais ampla que isso. Mas me parece que, quando a gente olha para essa análise de impacto, a gente está olhando para uma cláusula antidiscriminatória específica de gênero. E isso é muito interessante, isso não é muito comum no direito, isso é algo, na minha opinião, evolucionário. Por quê? O que que essa norma traz para mim? Primeiro, para a gente pensar em norma antidiscriminatória, a gente tem que pensar primeiro que a gente sai da neutralidade. Sair da neutralidade significa reconhecer que existem discriminações sistêmicas na sociedade, que essa discriminação sistêmica
contamina o direito. Então, isso é no direito ainda algo que a gente precisa trabalhar mais na doutrina e discutir mais. E isso é um dos meus pontos na minha dissertação. E quando a gente para fazer uma avaliação de impacto entre efeitos entre homens e mulheres, a gente está reconhecendo que a gente corre esse risco. E a doutora Luísa Machado que esteve com a professora Tatiane Pistelli, né, militando por isso, ela acabou de escrever um livro sobre isso, sobre tributação em gênero. Temos outras colegas que escreveram também, a Lorena Narciso, a Tatiane, e a Tatiane, lá da PGFN. Agora esqueci o nome dela, mas ela também acabou de publicar sobre isso. E temos a Daniela Olímpio, enfim, temos algumas colegas que escreveram sobre isso. E olha, nem sempre é bem aceito. Nem sempre é bem aceito. Quando a gente fala que o direito tributário não é neutro, já começa muito mal, porque é difícil aceitar isso. Mas a verdade e todos esses livros demonstram o seguinte: quando a gente olha para a realidade atual, a gente vai ver que produtos utilizados tipicamente por mulheres são mais tributados do que produtos utilizados tipicamente por homens. E essa é a base para a gente entender que, ó, se até o Viagra tem benefício fiscal e o absorvente da mulher é tributado, a gente está olhando para um cenário em que ele tem, sim, uma discriminação sistêmica que é natural. Por quê? Se a população, se o Congresso, se o intérprete da lei, se aquele que está ali, e o intérprete da lei, eu digo, tanto na criação quanto na interpretação, isso aqui no caso, falando do Congresso, na criação. Se na elaboração da lei os vieses que prevalecem são os vieses dos homens que lá estão, né, e dos homens que conseguem influenciar esse processo democrático, naturalmente isso acaba por repercutir na legislação tributária. E é muito importante que a gente reconheça que há viés, e existe um viés de gênero naqueles que estão lá pensando o direito, seja na criação, na interpretação, na aplicação, é necessário que a gente comece a ter medida antidiscriminatória. E isso é considerar também um outro aspecto da antidiscriminação, que é considerar um possível impacto discriminatório e se antecipar a ele. Né? Se eu reconheço que há a possibilidade de ter esse impacto, então eu tenho que avaliar esse impacto. Eu não vou esperar alguém vir com esse impacto demonstrar esse impacto para mim. Eu não preciso esperar uma ação judicial, eu não preciso. E existe antidiscriminação no STF, quando o STF diz que a contribuição do auxílio maternidade ela não pode ser feita pelo empregador, e sim pelo INSS, porque senão é mais caro contratar mulher. Isso é antidiscriminação. No judiciário a gente já tinha. E nesse ponto eu acho que é importante que a gente avalie e acompanhe o andamento dessa norma. Não vai ser fácil aplicar. Eu tenho para mim que a gente vai ter, obviamente, uma dificuldade inicial, que é natural, é algo muito novo para o direito. Você ter isso na Constituição, ter essa análise de impacto, você reconhecer que existe uma discriminação. Então, partir desse pressuposto, a rigor, a lógica é outra. O que se faz é, uma vez a discriminação lá muito evidente, você vai contra ela. Mas é isso. Eu hoje olho para essa norma como algo que a gente tem que observar e, quem sabe, utilizá-la como algo que a gente vai expandir para outras áreas do direito e para outras áreas dentro do próprio direito tributário. Eu já tinha falado da questão da saúde menstrual, por isso... Eita, calma aí. Deixa eu voltar. O último item eu tinha colocado, gente, eu estou com um problema sério. 40 a mais, você não enxerga mais, assim.
Tô achando que o meu óculos não está funcionando. Eu cansado. Ou é o cansaço. Bom, eu tinha falado aqui, também parte dessa emenda a questão dos produtos, os cuidados básicos da saúde menstrual que terão alíquota reduzida. Isso também é um instrumento a serviço da desigualdade de gênero. Por fim, a gente tem também o cashback. O cashback, enfim, acabou, é a devolução de tributos. Ela havia uma discussão, eu já antecipei aqui, sobre qual seria a extensão do cashback. O cashback era muito pensado, obviamente, com relação à cesta básica, de forma a evitar que tivesse que se dar essa alíquota zero para toda a população, acabou prevalecendo para toda a população, mas, de toda forma, ele está lá e o objetivo dele é lidar com a desigualdade social. E ele vai avançar. A discussão sobre o cashback é uma discussão importante, é uma discussão que lida com a regressividade. Aliás, é importante dizer que a reforma tributária trouxe uma cláusula geral de análise. A cada legislação tributária que vier, terá que ser analisado o efeito regressivo. Isso é muito interessante, porque sempre terá que se ter esse ônus de argumentar. Olha, eu estou pensando aqui uma legislação, ou eu estou propondo lá pelo executivo, ou o legislativo, e a pessoa vai ter que justificar lá na exposição de motivos. Olha, isso aqui não é regressivo. Isso é muito importante para o direito tributário, em que os grandes lobbies estão aí para garantir que as pessoas mais ricas não vão pagar tributo. Então, isso é muito importante. E o cashback ele é obrigatório para energia elétrica e para o GLP. O GLP é um produto muito consumido por famílias de baixa renda. E não se limita a isso. O grupo, como vai se delimitar? Quem são essas pessoas de baixa renda? Até onde se vai avançar? Como se vai avançar? Há, obviamente, aqui uma complexidade para lidar com os estados e com os municípios. Ele não pode funcionar como se a União estivesse renunciando à receita de Estado e município. Então, há uma complexidade nesse tema, mas em breve a gente vai poder tratar melhor e aprofundar como que isso vai ser resolvido. Bom, para concluir, o que se pensa é isso, sabe que a reforma sobre o consumo não é suficiente, por isso se pensa também na renda, na folha e no patrimônio, mas só com o que já temos aí, nós temos que as pessoas mais pobres tendem a ser beneficiadas com a reforma sobre o consumo da forma como está e da forma como estamos pensando em construir. Eu agradeço a vocês a paciência e passo aí a palavra para o doutor Cristiano. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Fernanda. E só pegando um gancho no que a senhora acabou de palestrar aqui, na semana passada, há 8 dias, aqui mesmo, nós fizemos o lançamento da revista 161 da ASP, tratando da igualdade racial, além dos limites da advocacia. Essa edição, não só tive a honra de escrever um artigo sobre a tributação sobre o consumo, como também tive a honra de co-coordenar a revista, né? Juntamente com minha colega de conselho, a doutora Patrícia Anastácio. E no artigo, eu destaquei justamente isso, que na camada mais baixa da população, ela é formada por de acordo com dados do IBGE, 75,1% de pretos e pardos, e que dentro desses 75%, 75% são mulheres. Então, é importante ouvir o que a senhora colocou aqui, ainda mais vindo como assessor do ministro da Fazenda, né, de que está tentando se também ter esse olhar, né? Mas a gente ainda precisa avançar muito, muito na questão tributária também sob o ponto de vista racial. Bom, continuando os trabalhos aqui, eu vou passar a palavra para a doutora Tatiane Psidelli. Doutora Tatiane, advogada, professora da Escola de Direito de São Paulo, da FGV,
Foi pesquisadora visitante em nível pós-doutoral com estudos voltados para a tributação de novas tecnologias na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e no IBFD, International Bureau of Fiscal Documentation, na Holanda. Doutora e mestra em Direito pela Universidade de São Paulo, autora de diversas publicações no Brasil e no exterior sobre direito tributário e financeiro, colunista do jornal Valor Econômico, no blog de tributação Fio da Meada, quem tive o prazer de conhecer também no mês da advocacia de 2021, que participamos daquela mesa, eu, a senhora, o doutor Mário Costa, a doutora Raquel, né? E que foi muito profícua justamente levantando essa questão da tributação do gênero, né? E a tributação maior justamente aos artigos necessários femininos, né? Então, como a doutora Fernanda falou aqui, foi uma grande, eu considero também uma grande vitória a inserção da saúde menstrual na reforma. Aproveito para parabenizá-la e passo a palavra. Muito obrigada, doutor Cristiano. É um prazer estar aqui na ASP. Então, em seu nome, agradeço o convite. E um prazer dividir essa mesa com as minhas amigas, Fernanda Santiago e Ana Cláudia Tume, duas mulheres que eu admiro muitíssimo, por razões diversas, né? Ana Cláudia, pela atuação na advocacia e também na academia, e a Fernanda pelo papel muito relevante que ela exerce hoje, o papel institucional já exercia na Procuradoria da Fazenda Nacional e agora no Ministério da Fazenda, então é um enorme prazer. A minha palestra ela vai ser um pouco mais desinteressante, especialmente do que a palestra da Fernanda, que é cheia de questões importantes e relevantes sobre justiça. Eu preferiria muito mais falar sobre isso. Daria para a gente ter aqui uma noite, mais uma vez, viu, Cristiano, sobre tributação e gênero, mas vou falar aqui sobre contencioso, que é um outro tema importante na reforma. Mas antes, eu queria pedir, né, desculpas para quebrar o protocolo, só para fazer menção aqui eh, à fala do doutor Cristiano sobre o quanto a gente precisa evoluir, e naturalmente a gente precisa evoluir muito, especialmente em relação à posição das mulheres negras na nossa sociedade, né? Logo antes de começar a palestra, nós conversávamos sobre a diferença salarial entre homens e mulheres. E na média, né, o doutor Cristiano falou cerca de 19% é o gap, mas se a gente pega a comparação entre homens brancos e mulheres negras, esse valor, né, esse percentual é muito acima, chega a mais de 40%, quase 45%. E aí eu acabei de receber, por isso até no final estava mexendo aqui no meu celular, um WhatsApp, sobre uma ação que foi ajuizada no STF, não contra a lei da paridade salarial, essa é da semana passada. É bom que a gente sempre tem novidade, né, para discutir nossos grupos sobre gênero. As novidades nunca cessam. Mas uma ação dos juízes paulistas contra a decisão do CNJ, que foi um dos últimos atos, né, da ministra Rosa Weber, no sentido de assegurar a paridade de gênero nas promoções nos tribunais. E aí os juízes paulistas que foram, né, o TJ foi veemente contra essa resolução do CNJ, tem parecer do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo nesse sentido. E aí eles entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade, e o argumento do parecer jurídico que foi apresentado, vou ler aqui aspas. Cumpre destacar que não interessa à sociedade que o magistrado seja menos competente e atenda ao critério de gênero, pois se trata de serviços da mais alta relevância social. Então, não é que a gente tem muito a evoluir, a gente tem tudo a evoluir, né, gente? Porque se um parecerista, que eu não vou dizer o nome aqui, mas para quem tiver interesse pode buscar no site do Supremo, que certamente há de estar lá com, né, com os documentos que foram juntados junto com a ação e o parecer certamente também estará, tem o descalabro de dizer isso, né, publicamente numa ação do Supremo. Então, é porque as coisas são muito difíceis, né, Fernanda?
E aí, enfim, a gente, né, acho que todos esses debates acadêmicos em torno da igualdade de gênero, os impactos da tributação na desigualdade, servem também um pouco para trazer esse tema para a pauta e mostrar que é uma questão jurídica relevante. A Fernanda, muito melhor do que eu, pode dizer, né, cujo mestrado é em direitos humanos, porque é uma questão de realização de direitos fundamentais, porque a gente está falando de princípio da igualdade, não é um debate identitário, né? É uma ladainha que a gente vive falando em todos os lugares, mas é muito difícil de se entender. E aí, só para fechar essa minha quebra de protocolo, na decisão da semana passada do STJ, né, que absolveu o rapaz de 20 anos que estuprou a menina de 12, o único voto, né, que clareou o assunto foi justamente o voto de uma mulher, da ministra Daniela Teixeira, que depois foi seguida por mais um ministro, mas ainda assim restou, né, ela restou vencida, a posição dela restou vencida, o que só prova que a gente de fato precisa de mais mulheres, né, e que elas não serão menos competentes, de forma alguma. Mas bem, vamos voltar para o processo, né, porque se eu pudesse eu falava a noite toda sobre isso. Então, o meu objetivo aqui, nessa intervenção muito rápida, é falar sobre o impacto da reforma tributária no contencioso, que é um tema que tem sido pouco falado. Estou ansiosa pelas leis complementares, inclusive em relação às leis complementares, Fernanda, se eu pudesse fazer uma única consideração para além da questão processual, e que toca um ponto que a Ana Cláudia falou sobre o imposto seletivo, é o seguinte: a lei complementar do IBS e da CBS, né, ela vai dizer quais são os produtos com alíquota favorecida e que, portanto, também aqueles que integram a cesta básica, né? E aí é importante a gente lembrar que, dentre esses produtos com alíquota favorecida, nos termos do artigo 9º da Emenda Constitucional 132, eles não podem ser onerados pelo imposto seletivo. Então, se o produto tem alíquota favorecida, automaticamente tem uma trava, ele não pode ser onerado pelo seletivo. Então, tem que ter um cuidado enorme na determinação desses produtos, especialmente os alimentos, porque qualquer produto que lá esteja na lista da cesta básica não poderá ser tributado pelo imposto seletivo. Eu concordo que é um debate muito relevante sobre os ultraprocessados e a insegurança alimentar, e justamente porque esse debate existe, a gente tem que tomar cuidado para não ter nenhum ultraprocessado nessa lista. Eu vi uma lista hoje elaborada pela Frente Parlamentar do Agronegócio, acho que é isso, em cuja lista tinha leite condensado e biscoito, né, na sugestão de inclusão na cesta básica para ter alíquota zero. Então, esse é um ponto muito sensível, porque uma vez estando na lista, acabou, não vai ter o seletivo. Então, já que tem dúvida, vamos deixar para depois, e depois isso pode ser ampliado. Mas agora sim, voltando para o processo, essa questão, ela tem sido, da minha perspectiva, pouco debatida, porque a gente ficou muito centrado na alteração material, né? Então, o que o IBS e a CBS vão trazer, e também o imposto seletivo, tributação de aeronaves e TCMD progressivo, mas pouco se falou sobre os impactos desse novo modelo da tributação do consumo na estrutura processual, né? E todo o debate acontece a partir, da minha perspectiva, né, dessa figura que é criada no texto constitucional, que é a competência compartilhada. Então, se vocês se lembram, na redação original da PEC 45, nós não tínhamos uma competência, né, para a criação do que seria esse IVA, que não era dual, mas era único, né? Então, havia a previsão assim: lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços. E aí, eu até na época, eu me lembro, eu escrevi um texto sobre isso no Valor, dizendo: gente, lei complementar não detém competência tributária, né? Quem detém competência tributária é ente da federação. Então, então esse novo imposto, ele tem que ser atribuído a algum ente. E aí, a saída que o nosso Congresso encontrou foi, então, criar essa figura da competência compartilhada.
que na verdade é nova, ela não existe e ela essa ideia de competência compartilhada, ela remonta, né, às nossas constituições anteriores, e me traz, assim, um cheiro de sobreposição de competência, né. Então até a Constituição de 46 a gente teve muitos debates entre os entes da federação, né, os municípios já eram um ente federativo, justamente em razão da sobreposição de competências. Com a emenda 18 de 65, essa sobreposição ela acabou, né, ainda na Constituição de 69, que veio por emenda constitucional, mas classicamente é tida como uma Constituição nova, né, porque trouxe muitas mudanças. E aí, na Constituição de 88, isso se consolida de uma vez, de modo que a competência tributária ela, ela não pode sofrer sobreposições, ela não pode sofrer invasões pelos entes. Mas aí vem a emenda 132 e inova nesse sentido e cria essa ideia de competência compartilhada, no sentido de que a competência é dos dois, né? É dos estados, é dos municípios e naturalmente também do Distrito Federal, né, que se situa aqui no meio entre estados e municípios. Então, a partir disso, a gente precisa ter uma releitura, na minha visão, em primeiro lugar, do artigo 6º do Código Tributário Nacional. Porque o artigo 6º, quando ele vem falar de competência tributária, e aí sim, já no contexto da emenda 18 de 65, que então, né, acaba com essa sobreposição de competências, né, porque o CTN é de 66, vem o CTN e fala: olha, a atribuição de competência ela compreende a competência legislativa plena, já não compreende mais, porque a competência compartilhada ela reserva um pedacinho da competência tributária que é unicamente a possibilidade de alteração de alíquotas. E no mesmo sentido, o artigo 7º ele precisa ser relido, porque a competência tributária ela é indelegável, né, ela pode até seguir sendo indelegável, a não ser a atribuição das funções de arrecadar e fiscalizar o tributo. Esse artigo 7º ele precisa ser relido à luz das funções do comitê gestor. Porque o comitê gestor, ele vai ser o órgão, como a gente vai ver, responsável por essa gestão do IBS. Então, não ser, é como se houvesse uma delegação implícita ao comitê gestor, já feita pelo texto constitucional, para atender essa competência compartilhada, de modo que o tributo possa ser, então, gerido por um outro ente que não são os entes que administram, ou que têm a competência tributária. E isso foi necessário por duas razões, né? Primeiro, porque a competência tributária ela não é plena, não tem competência legislativa plena, a competência é só da alíquota. E, em segundo lugar, porque o que se visou com a reforma tributária foi, então, como a Ana mencionou, essa tentativa de simplificação, de evitar uma série de leis estaduais e municipais como nós temos hoje. Só que é a partir daí, então, que os nossos problemas, me parece, começam, né? E aí esses pontos, e eu não tenho respostas aqui, eu só tenho perguntas, na verdade, né? Então, tem alguns pontos aqui de atenção. Esses pontos de atenção, eles estão todos em torno do comitê gestor. E a figura do comitê gestor, ela está no 156B da Constituição, que vai dizer o seguinte: olha, os estados, Distrito Federal e municípios, eles vão exercer de forma integrada, exclusivamente por meio do comitê gestor, as seguintes atribuições, né? Então, de modo conjunto, estados e municípios farão isso. Farão o quê? Editarão regulamento e uniformizarão a interpretação e aplicação da legislação do imposto. Também será integrada a arrecadação, compensações e distribuição do produto da arrecadação. E, por último, também a decisão sobre o contencioso administrativo. Aqui a gente já tem um problema, que depois eu vou abordar individualmente, que é o seguinte: o comitê gestor, que vai ter por objetivo todas essas atribuições, né, o que vai realizar todas essas atribuições, em que medida ele também deve atender ao mesmo tipo de interpretação que é posta para o IBS e para a CBS? Porque, como a Fernanda mencionou aqui, nós temos a ideia foi de se criar um IVA dual. Só que a gente tem um problema nesse IVA dual. Considerando que são esferas distintas da federação e considerando que o comitê gestor não
ele não contempla a união, como eu vou assegurar a uniformidade entre IBS e a CBS? Esse vai ser um problema enorme, especialmente em razão do fato de que, como a Ana Cláudia mencionou, eh, as hipóteses de incidência, as hipóteses de não cumulatividade, de creditamento, de imunidade, tudo vai ser igual em relação ao IBS e à CBS. Isso está no artigo 149b da Constituição. A gente deveria ter, né, 2 tributos absolutamente irmãos, siameses, eu não diria nem irmãos gêmeos, né, eles deveriam ser absolutamente idênticos. Mas como a gente vai assegurar que haja essa identidade, se a instância que vai decidir sobre a uniformização, da interpretação e aplicação do imposto, por exemplo, para ficar só no inciso 1, é uma instância na qual a União não tem assento, ou a União não fala, né, no comitê gestor. Como a gente vai assegurar essa uniformidade? Quem me garante que eu não vou ter uma decisão diferente para a CBS e não necessariamente essa decisão vai ser estendida para o IBS, né? Como a gente vai resolver esse conflito? Esse é um primeiro ponto bastante genérico. Mas para a gente poder se aprofundar em cada uma dessas questões, eu vou analisar os incisos separadamente. E aí vamos começar com a uniformização da interpretação desse tributo, do IBS. Então, vou uniformizar a interpretação do IBS, vou dizer, Ana, o que, que bens, ou quais são as hipóteses de limitação ao crédito, né? Então, limitar a aplicação do princípio da não cumulatividade. A interpretação, ela diz respeito, né, ao conteúdo normativo, né? Quem interpreta constrói o sentido da norma. A quem cabe a tarefa de interpretar? Naturalmente que todos interpretamos, operadores do direito, quer dizer, eu como advogada interpreto, o fiscal como aplicador da lei interpreta, o julgador na esfera administrativa interpreta, mas os juízes e as juízas também interpretam. Nesse caso, a interpretação posta pelo comitê gestor, ela vai ter algum tipo de vinculação jurisdicional? Porque se não tiver, e como vai ser resolvido jurisdicionalmente, né, no poder judiciário, os conflitos relacionados ao IBS? Me parece que a resolução dos conflitos, salvo alguma interpretação errada que eu tenha feito da emenda, ela segue sendo difusa, né, nos judiciários de cada estado. Então, ainda que eu tenha uma interpretação supostamente uniforme, colocada pelo comitê gestor, essa interpretação ela não vai reverberar para o poder judiciário, nem poderia, né, pelo princípio da universalidade do acesso à jurisdição e também pela reserva da jurisdição, e aí nada impede que novamente eu siga tendo conflitos interpretativos potencializados, porque aí uma eventual uniformização do comitê gestor pode se refletir no estado de São Paulo, porque a jurisprudência acata, mas pode não se refletir no estado do Rio de Janeiro, ou num determinado município, né, em relação a um determinado município, ou em relação a outro. E mais ainda, voltando àquela outra questão, ela vai reverberar para a CBS? Porque aí deveria, né? Porque se os tributos são idênticos, né? Mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, mesma hipótese de não cumulatividade, mesmas imunidades, sujeito passivo, hipótese de responsabilidade, por que então uma interpretação do IBS não resvalaria também na interpretação da CBS? Um segundo ponto, efetuar compensações, né? A gente está falando aqui de compensação tributária, e se eu estou falando de compensação tributária, então cabe ao comitê gestor avaliar a compensação tributária, estou entendendo IBS com IBS. E aí, eu não posso compensar IBS com CBS na medida em que é exatamente o mesmo tributo? O comitê gestor, ele terá também essa atribuição, ele também terá essa competência, né? Então, como a gente responde essa pergunta, né? Eu espero que a lei complementar, Fê, traga essas respostas. E aqui, gente, sobre o contencioso administrativo.
ele vai decidir o contencioso administrativo. E aí, quando vem a Constituição e fala que vai decidir o contencioso administrativo, parece que ele é uma última instância, né? Então, o que que eu faço, né, em primeiro lugar, com os tribunais administrativos? Né? Então, eu vou ter decisões lá do TIT, decisões do CMT, e aí não estou satisfeita com essa decisão, eu recorro para o comitê gestor, ou então eu tenho que ter uma divergência entre CMTs, uma divergência entre TITs, de modo que eu deva recorrer ao comitê gestor, ou o comitê gestor ele vai ter uma atitude proativa, identificar as razões do contencioso e vai uniformizar. Como ele vai decidir sobre o contencioso administrativo? E aí tem um outro ponto, para além, né, dos tribunais administrativos, porque uma possível ideia seria ter justamente essa instância, né, o comitê como uma instância, digamos, superior. Mas isso também poderia ter um impacto regional relevante de limitação do acesso. Então, vamos pensar um município afastado no interior do Maranhão. O comitê gestor deve ser em Brasília. Como que o advogado vai lá fazer a sustentação oral? Será que isso não limitaria o acesso, né, ao processo administrativo? Isso não limitaria a ampla defesa em ofensa ao artigo 5º, inciso 55? Então, o comitê gestor ser esse órgão, ou nós termos um tribunal administrativo que resolva todas as questões do IBS em nível estadual e municipal, isso não limitaria o acesso, considerando a dimensão do Brasil, né? Considerando e um país também com muita desigualdade regional? Esse é um outro ponto que precisa ser enfrentado. E aí uma outra questão que se refere à transação e à mediação. Eu coloquei só a transação e mediação aqui em matéria tributária, mas como a gente vai fazer com os métodos alternativos de resolução de disputa, ou os métodos extrajudiciais, digamos assim, né, de resolução de conflito? Porque a transação, e agora a gente tem praticamente todos os dias, né, estados aprovando transação. Então, hoje mesmo, se não me falha a memória, foi o estado do Ceará. Semana passada, acho que foi Manaus, né, cidade de Manaus que aprovou. Eh, Como que a gente faz com essa liberdade que o ente hoje tem, né, de criar um regime de transação aplicável à sua jurisdição? Ele vai poder seguir fazendo isso no modelo do IBS, ou isso cai na aba contencioso administrativo, porque eu posso ter transação, hoje a gente tem, em nível administrativo, não necessariamente só na dívida ativa. E mesmo para a dívida ativa dá para a gente questionar se não seria administrativo, né? Porque eu não judicializei ainda. Então eu vou ter uma restrição desse direito, até vou fazer uma propaganda, semana que vem não, dia 12, o tempo está correndo rápido para mim. No dia 12 de abril, lá na FGV, a gente vai ter um webinar para discutir isso com alguns procuradores, procurador da Fazenda, estados e municípios, para ver como que ficam esses métodos alternativos de resolução de disputa e a reforma tributária. Eu vou ter uma limitação da competência? De novo, né? Infelizmente não tenho as respostas. Então, as leis complementares que precisam enfrentar esse tema, mas aí vocês vão dizer: "Mas calma, né, Tatiane, vamos começar devagar". Primeiro a lei complementar que vai dizer lá qual é a cesta básica, né, tô ansiosa para essa, com cuidado de não ter nada lá que depois a gente se arrependa que possa ser tributado pelo seletivo. A lei complementar que vai disciplinar a não cumulatividade. A gente deixa o processo para depois. Por quê? Porque a gente tem um período longo de transição. E a gente tem um período longo de transição, a Ana mencionou, que começa, né, em 2026, e em 2033, em tese, a gente teria o sistema plenamente instituído. Só que este período de transição, ele também irá trazer uma complexidade adicional. Por quê? Porque durante o período de transição e depois dele, não sei se vocês já pensaram nisso, a gente vai ter a concomitância dos contenciosos, né? Então eu vou ter os 2 modelos sendo discutidos. E aqui eu tentei fazer uma linha aqui, né? Então vamos dizer, né, até 2026 a gente tem lá CARF, TIT, CMT.
Aí 2026, olha, eu também não enxergo. Aí 2026, a gente tem o contencioso, né, pode começar a ter o contencioso judicial e administrativo do IBS e da CBS, porque em 2026 a gente já tem uma alíquota pequenininha lá de IBS e CBS. Em 2027, já pode começar o contencioso do imposto seletivo, que vai ser enorme, se é que ele vai ser criado, né, porque eu já estou bem cética em relação a isso. E também o contencioso da CBS, porque a CBS ela já vai ser instituída, como a Ana mencionou. Em 2032, a gente teria a decadência, né, do IPI, PIS e COFINS. Em 2033, vigência plena do regime, e aí a decadência do ICMS e do ISS em 2038, mas acaba aí? Evidente que não, né? Porque ter a decadência significa que é o último momento que eu posso lançar. Até a gente resolver isso judicialmente, gente, eu fiz as contas, eu falei: "Vou estar aposentada, nem preciso me preocupar muito com isso", porque é isso, né, porque a gente não vai ver o final disso, eu talvez não veja, né, eu vejo ali lendo meus livros de literatura bem longe do direito tributário. Pra não voltar para o contencioso. É isso, né, ou porque e eu acho que é interessante a gente chamar atenção para esses pontos, porque também e eu já estou terminando, também no processo de aprovação da reforma, um discurso muito presente era: "O sistema vai ser tão simples que a gente vai ter litígio zero". Na verdade, não, né, a gente vai ter litígio quádruplo talvez, né, porque esses litígios eles vão se multiplicar, seja pela sobreposição dos regimes, mas tudo bem, pode ser um custo a pagar para ter um sistema tributário mais, racional, ou seja pela possibilidade de o próprio regime ser, questionado e a insegurança jurídica que nós temos hoje, né, pode ser que daqui a 2 anos essa insegurança não exista, porque a gente já tem a lei complementar, mas a insegurança jurídica que a gente tem hoje sobre, o andamento desse debate, né, como vai se dar propriamente o processo. Mas então eram essas minhas considerações, eu fico aqui à disposição para o debate, agradeço, mais uma vez, pelo convite, um prazer estar aqui. Muito obrigado, doutora Tatiane. Olha, excelentes colocações. Eu fico aqui, às vezes, pensando, né, embora a reforma tributária tenha se dado início com a emenda e seja fato consumado, eu às vezes fico pensando, será que a gente não está lidando com uma Constituição diferente? Porque existem tantos aspectos que devem ser integrados, né? Por exemplo, essa questão da vinculação da interpretação, né? Eu já penso no seguinte: poder judiciário é um poder independente, é separação dos poderes, né? Então, isso, de certa forma, você pode falar em litígio zero e fazer um pacto, com muitas aspas, com os grandes atores econômicos nacionais, com as grandes empresas nacionais, com as grandes multinacionais. Mas, às vezes, aquele empresário que tem 40, 50, 80, 100 empregados, né? E cuja aquela discussão, que pode até não ser de grande monta, mas é a vida dele que está em risco, ele vai para o judiciário. Isso vai ser judicializado. Então, é uma realidade que realmente a gente não pode fugir, né? E temos realmente que considerar. Tem uma pergunta aqui que foi enviada pelo Luiz Franchini, embora tenha sido direcionada à doutora Vanessa, tem tudo a ver com o que a doutora Vanessa falou, a doutora Tatiana e a doutora Ana Cláudia, se quiser também responder, fique à vontade. A pergunta é um pouco longa, mas eu vou resumir. Ele fala aqui da questão da litigância predatória, que é inadmissível, né? Mas ele levanta um ponto interessante aqui da resistência predatória, né? Em relação principalmente também aos entes federados, né? A própria União, estados e municípios, e às vezes existe, ou até as agências públicas e as autarquias, existe uma resistência, às vezes, em é, 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 seguir a orientação de decisões tomadas, seja em repercussão geral, seja em ADIM, ou seja em recursos repetitivos no STJ. Vou até citar um exemplo meu aqui, que eu tenho uma discussão relativa ao estado do Paraná sobre a aplicação da Selic no indébito.
né, que é uma questão mais que pacificada no seio do Superior Tribunal de Justiça. Então, o que ele pergunta aqui, será que não deveria também ser tratada essa questão da litigância predatória, como também a defesa, a resistência predatória? Assim, com todo respeito, eu discordo um pouco da questão da resistência. O que eu vejo hoje é um movimento que eu sei que podemos até dizer, é perfeito. Não, não é perfeito, mas há um movimento de se aumentar a consensualidade dentro do direito tributário, que também é algo relativamente novo. A professora Tatiana Pistelli muito bem falou: olha, cada estado está vindo, cada hora a gente ouve falar que mais um estado está usando a transação. A União está expandindo a transação no máximo que tem conseguido. Além disso, não é só a transação, o negócio jurídico processual também tem sido, e o negócio jurídico processual, tanto no negócio jurídico processual quanto na transação, a União acaba, de certa forma, abrindo mão ali da sua posição em prol de uma dúvida que seja uma dúvida sustentável, digamos assim. Além do negócio jurídico processual, existe algo na PGFN em que a gente, que é muito, eu não vou dizer que é muito novo, porque quando, acho que há uns, eu diria que 8, 7 anos, já se faz muito, que é o próprio procurador, e isso assim, há 10 anos não se fazia, tá? O próprio procurador, quando ele se depara com um processo que tem a jurisprudência, ele tem que fazer uma nota justificativa e não recorrer. E se ele recorrer de algo que tem a jurisprudência contra, a gente é mais fácil ir para a corregedoria por causa disso do que por outra coisa. Assim, isso é pontuação lá quando tem nossas uma espécie de auditoria que é feita pela corregedoria, é a quantidade de notas justificativas que a gente faz por não interposição de recurso. Então, há um estímulo à desjudicialização, né, e a redução do contencioso, ainda mais quando há jurisprudência. Então, assim, na PFN, eu posso ser bem específica, a gente tem uma orientação correicional, de que não devemos recorrer se há uma decisão que está ali pacificada no STJ e no STF. Agora, do outro lado também, mesmo com decisões pacificadas, há uma advocacia que é bastante insistente. Então, a gente tem o que é algo cultural, acho que do brasileiro, um contencioso que é um contencioso muito pesado, que quase que não tem fim, né? E para além disso, nós temos também, hoje em dia, o plano de conformidade da Receita Federal. A Receita Federal, que é um órgão fiscalizatório, a fiscalização no Brasil, tradicionalmente, ela é muito pautada na legalidade, e é muito difícil. E aí, estar no Ministério da Fazenda me faz ter essa visão também desses órgãos, como a Receita Federal e o Tesouro Nacional. É muito difícil para o agente que está ali executando a norma, ele agir, ele ter qualquer interpretação que saia um pouco da lei. Não porque ele não quer, porque ele tem ali o peso do Tribunal de Contas nas costas dele. Então, ele precisa de uma orientação, de uma mudança de cultura que está se tentando fazer, né? Até mesmo na Receita Federal hoje, né, a questão da conformidade é permitir ter algum prazo a mais, que o contribuinte possa trazer até a União, até o fiscal, a documentação antes dele ser autuado. Então, é uma mudança cultural muito importante que tem que ser feita no direito administrativo, que é trazer a consensualidade e para o direito, né, fiscalizatório, não é sancionatório. Não é tão simples por conta desse peso, obviamente, das fiscalizações, mas me parece que há um esforço nesse sentido. Com relação ao que a professora Tatiana Pistelli trouxe, a complexidade que vai ser
esse regime de transição, vamos ter uma noção maior ainda no próximo mês, creio eu, e até o final do ano ainda maior, com a aprovação no Congresso Nacional, esperamos que saia esse ano. E aí vamos enfrentar, né, mais uma instância no Brasil, que tudo vai para o STF, virá para o STF, fatalmente teremos uma longa discussão em ADI, e, e da nossa parte, o que temos feito lá é tentar discutir ao máximo, com todos o que podemos. Essa semana está se trabalhando nisso, especificamente com estados e municípios, e o que se quer é reduzir ao máximo os conflitos. Não vai se conseguir reduzir a zero. Há uma questão para além do que se pode controlar, mas, de certa forma, o que se pretende é que se consiga reduzir. E no Brasil a gente tem ainda a questão do CARF. A gente agora vai ter que avaliar o modelo, o quanto esse modelo é um modelo que nos favoreceu e que deve ou não ser incluído nessa nova reforma. Então, a gente tem muita coisa para debater realmente nos próximos dias, que lidar com essa eternização dos debates tributários que a gente está acostumado. A gente está acostumado, eu trabalhei no contencioso estratégico e é impressionante. Eu já cheguei fazer caso da Constituição de 67. Eu recebi uma vez um processo físico que se referia a uma inconstitucionalidade incidental referente à Constituição de 67. Então, assim, do Brasil, a gente. Hoje o processo eletrônico, acho que está um pouco mais célere, eu digo. Pelo que eu vejo, quando eu saí do contencioso, a gente já recebia 3, 4 vezes mais do que recebia no ano anterior, sem a digitalização, então tá mais rápido. Mas é uma complexidade realmente lidar com contencioso no Brasil, lidar com contencioso tributário. Espero que a gente evolua de todas as formas. E eu acho que é isso, é um debate multiportas também, é aceitar que esses modelos bem-sucedidos, negócio de processual, transação, mediação, tudo isso tem que entrar no modelo novo. Tem que ter um modelo que se permita, desde o início, né, uma melhor relação com o contribuinte. A partir de uma premissa de que o contribuinte está sempre errado, não entendo que seja uma visão que venha de cima para baixo, mas uma visão que, ainda onde ela estiver, ela é mais por uma cultura antiga do que de uma visão de gestão. Hoje a visão de gestão não é essa. A visão de gestão precisamos proximidade com o contribuinte, precisamos ter uma consensualidade, precisamos ter transação, precisamos ter mediação, enfim, precisamos ter um pouco mais de instrumentos que nos permitam ter uma alternativa ao contencioso. Perfeito. Acho que só um comentário, essa questão de você diminuir a litigiosidade, aumentar a conversa entre fisco e contribuinte, é algo que, se eu pego a experiência de países europeus, né, de Estados Unidos, Canadá, e até alguns dos nossos vizinhos também, se eu pegar o caso, né, do fisco mexicano, muitas vezes eu tenho espaço de discussão que pode, sim, prevenir muita contingência. Seja um espaço de discussão prévio, antes que o contribuinte faça alguma coisa, para o contribuinte ter, assim, pelo menos uma impressão do que a fazenda vai entender de uma determinada transação. Na Europa, isso é muito forte, são os rulings, então, são soluções de consulta lastreadas aí em situações reais, né, muitas vezes antes da sua implementação, e que, quando o fisco dá o ok para fazer, pode ser que não seja como o contribuinte queria, mas de uma outra forma, mas quando o contribuinte tem essa autorização, ele tem a certeza que ele vai poder proceder daquela forma e não vai brigar.
E também essa questão da mediação, da oportunidade, primeiro, de regularizar antes de uma autuação e depois de uma autuação, eventualmente, se ter uma mediação, a gente tem sucesso e mediação em outras áreas que não a tributária, aqui no Brasil. E no campo tributário, um exemplo que eu gosto muito é o exemplo dos Estados Unidos, que depois da autuação fiscal, entra em campo um mediador independente. Ele é funcionário do IRS, mas a função dele é ser independente. E ele olha as razões de parte a parte e ele propõe, né? E ele propõe uma transação sem litígio, ou seja, ele propõe o que os americanos chamam do settlement. E aí, 85% dos casos de autuação, eles terminam nessa mediação. Né? Então, ou seja, o que vai para o litígio propriamente dito acaba sendo um número muito menor de casos. Né? A maior parte dos casos acaba aí na esfera federal americana, eles acabam conseguindo fazer a transação antes de ter o início litigioso propriamente dito, né, em mediação. Então, acho que todas essas experiências são experiências que são muito bem-vindas no Brasil, já que a gente está nessa época de reforma tributária, eu acho que é a hora de a gente ousar e pensar fora da caixa. Fazer um comentário só bem rápido, ainda sobre esses métodos, alternativos, a gente tem vários projetos de lei em andamento que foram elaborados pela, comissão de juristas, presidida pela ministra Regina Helena Costa, dentre os quais a gente tem um PL de arbitragem tributária, um outro de mediação e várias alterações no Código Tributário Nacional, inclusive para contemplar, transação. Esses projetos, eles podem ser um ponto de partida, né, para o enfrentamento dessas questões, mas a gente segue, especialmente na transação e na mediação em alguma medida, com esse problema da competência compartilhada e das competências do comitê gestor, porque se cabe ao comitê gestor arrecadar, fiscalizar e distribuir o tributo, então a transação, Fernanda sabe melhor do que eu, implica muitas vezes desconto de penalidade, né? E isso diz respeito ao crédito tributário. E se é o crédito tributário do IBS que vai ser gerido por esse comitê gestor, em que medida o ente vai ter competência para instituir a transação, a despeito de a gente, né, eventualmente poder ter aprovado uma lei linda e bem formulada, né, que é a maioria dos casos dessas leis que são muito bem estruturadas, esses PLs, que foram elaborados no contexto da comissão de juristas. Então a gente precisa mesmo, tratar desse ponto, porque quando estava no contexto da discussão sobre a reforma, quando se falou sobre a unificação e o fato de que a competência tributária seria exercida a partir da fixação das alíquotas, eu falei muito insistentemente, isso é só um pedaço da competência tributária, tem um outro pedaço que é renúncia de receita, e renúncia de receita, né, implica de alguma forma também essa capacidade de não só renunciar à receita de tributo, mas também de penalidade. E isso ficou impossibilitado pela redação da Constituição e por esse modelo do comitê gestor, que eu acho que é um grande desafio mesmo. Perfeito. Eu indago aqui a plateia presente se vocês têm alguma pergunta. Não? Nenhuma? Boa noite a todos. Uma pergunta quanto à questão do IBS, a questão da alíquota, como já foi colocado, vai poder variar de estado e município. E se essa alíquota ela será realmente única? Hoje nós temos o ISS e o ICMS. Se eu sou um prestador de serviço, eu pago o IBS num todo, mesmo agregando que seria uma venda, ou vai ser desmembrado, como é no Simples Nacional? Em relação à alíquota, vai ser estabelecido qual vai ser o teto das alíquotas de IBS e CBS em conjunto,
Então, hoje, pelas contas das últimas contas que o Tesouro Nacional tinha disponibilizado no ano passado, seria algo em torno de 27,5%. E dentro desse 27,5% vai ter primeiro uma divisão, o que vai ser a alíquota da CBS, que vai vir por uma lei ordinária, a Constituição fala que a alíquota da CBS virá por lei ordinária, e a alíquota do IBS será determinada, aí a alíquota máxima de IBS será determinada pelo Senado. Então, o Senado, por resolução do Senado, vai estabelecer a alíquota máxima de IBS. Então, imagina que de 27,5 fique considerando, assim, só para fazer conta simples, 20 para o IBS, 7,5 para a CBS. A alíquota da CBS vai estar numa lei ordinária, 20% vai estar numa resolução do Senado. E aí, dentro do comitê gestor, né, vai se olhar, bom, o máximo é 20%. Quanto vai ser para estados, quanto vai ser desculpa, no própria resolução do Senado, desculpa. Vai ter também, olha, de 20%, eu tenho aqui 8 para os municípios e 12 para os estados. Então, a resolução do Senado, ela vai trazer aí uma alíquota global do somatório das alíquotas estaduais e municipais de IBS, né? Vai dizer qual vai ser essa divisão, e dentro dessa alíquota máxima, a gente pode ter situações em que todos os estados e todos os municípios, sem exceção, resolvam cobrar as alíquotas máximas, e aí todo mundo cobra 20%, e aí não importa se eu estou aqui em São Paulo, no município de São Paulo, se eu estou no município de Bauru, se eu estou em Recife, Fortaleza, eu vou pagar 20%. Mas pode ser que eu tenha situações em que um determinado município fala, bom, eu tenho direito a cobrar até 8, só que eu não quero cobrar 8, eu quero cobrar 5. Né? E aí, naquele município que vai cobrar 5, a minha carga total de IBS não vai ser 20, né? Vai ser 17. Em outras palavras, e essa é uma equação que não vai ser fácil para empresas que operam muitas vezes no Brasil inteiro, nos mais diversos municípios. Imagina aí empresas de telefonia, por exemplo, né? Mas foi a diferença entre o ideal e o possível. O ideal era uma alíquota única, nacional, e pronto, e ninguém mais fala nisso. Só que esse foi um dos obstáculos intransponíveis, por quê? Porque os estados e municípios queriam ter alguma maleabilidade de alíquota. Agora, tem um princípio também importante. Se o município escolhe 5%, ele não vai poder cobrar 5 de alguns e 8 de outros. Ele vai ter que ser uniforme em relação a todos os contribuintes. E aí os benefícios são só os da Constituição. Então, a alíquota, que teoricamente é uma coisa simples, vai demorar um tempo até a gente se acostumar às novas regras aí de alíquotas. Pode ser que seja simples, pode ser que todo mundo fala, não, vamos, vamos nos abraçar e todo mundo cobra a mesma coisa, mas pode ser que eu tenha diferenças a depender do estado, depender do município, mas essas diferenças, elas têm que ser diferença para todos os contribuintes daquele determinado território. Não dá para eu escolher a alíquota conforme a cara aí do freguês. Tem que ser uma coisa aí uniforme. Tá? Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Tá bom, então. Então, em razão do adiantado da hora, né? Eu, em nome da ASP, eu quero agradecer a doutora Ana Cláudia, a doutora Fernanda, a doutora Tatiane. Foi uma honra e parabéns não só pelas suas exposições, como os seus devidos esclarecimentos. Lembrando ainda que teremos mais dois eventos, né? Mais um evento, dia 28, né? Amanhã? Então amanhã, dia 27, aqui do mês da mulher.
e permaneçam sempre conectados aqui com a ASP, consultem nosso site, vejam as nossas redes sociais, sempre temos novidades, tudo em prol da advocacia. Muito obrigado, boa noite a todas e todos.